Com 15 anos ele saiu de casa, tomou o rumo da própria vida. Então vocês imaginam quanta história ele tem para compartilhar. Ele é CEO do Instituto Visão Solidária. Tony, seja muito bem-vindo! Obrigado, meninas. Olha, a pressão tá grande hoje aqui, né? Eu não esperava que eu seria interrogado por 3 mulheres, né? Muito bom estar aqui, viu, Jéssica, Priscila, Brasiela, no Gold Mindcast. Parabéns pelo projeto. É um projeto que enaltece a mentalidade, a mente forte, o empreendedorismo da mulher, o vigor. E vai ser bom poder compartilhar um pouquinho da minha história, de tudo que a gente vive no empreendedorismo, que é uma grande gangorra de muitos ensinamentos, mas que no final a gente sempre termina por cima, né? Com dedicação. Isso aí. Bom, e antes de começar aí, conhecer a profundo aí a história do Tony, nós já queremos agradecer os nossos patrocinadores. Cristal Bela, a rainha das molduras. FTP Contábil, gestão do seu negócio e redução dos seus impostos. E o Vestindo Bebê, o maior outlet para bebês do Brasil. E aí, Tony, para começar, 13 anos você começou a empreender. Como que foi isso? Da onde surgiu o empreendimento na sua vida, o empreender? Então, antes de mais nada, né? Eu vou falar um pouquinho quem é o Tony. Posso me apresentar melhor? Como a gente falou aqui nos bastidores, eu venho de família simples, né? De paranaenses, misturado com capixaba. Sou filho do seu Glaucimar e da dona Rosemary. Casado hoje com a... Vocês conheceram, né? Minha esposa, minha linda esposa Catiúcia, pai da Heloísa e da Lívia, no qual eu me orgulho muito, né? Eu tenho algumas decisões na vida que marcam, né? A primeira decisão que marcou na minha vida foi quando eu saí de casa. A segunda foi quando eu decidi por aceitar Jesus na minha vida e tomar uma direção orientada pela palavra de Deus, buscando ser o melhor homem possível que pudesse ser ali ainda nos meus 17 anos. E a terceira decisão mais importante foi quando eu decidi me casar. Casei muito cedo, vou completar 10 anos de casado, mas quando um homem casa, quando o homem sai de casa, ele amadurece. Quando o homem decide empreender, ele amadurece mais ainda. São 4 fases. Quando o homem casa, ele assume uma responsabilidade, um nível de amadurecimento ainda maior. E para finalizar o amadurecimento do homem é quando ele é pai, se torna pai. Então são 4 fases. Então eu fechei esse ciclo de amadurecimento quando eu me tornei pai. Porque, olha, você pode ter um homem mais irresponsável que possa existir. A maior parte deles, quando se torna pai, ele é trazido à realidade e a maior parte muda o seu comportamento, né? As suas decisões e atitudes, porque a paternidade muda muito a gente. Então, esse é um pouquinho do Tony, empreendedor, que aí respondendo, né, a primeira pergunta... Bom, aos 13 anos de idade, né, 12 para 13 anos de idade, eu vivi até então uma vida muito confortável. Meu pai comerciante no interior do estado de Rondônia, quando, por algumas decisões no comércio, etc., meu pai passou por uma dificuldade financeira muito grande, né? E ele tomou uma decisão, uma pessoa honrada, de respeito, que honra com a palavra. Ele viu que se ele continuasse por mais algum tempo, se ele vendesse tudo que ele tivesse, não daria para pagar os compromissos financeiros. Então ele tomou uma decisão, vendeu nossa casa, ponto comercial na época, etc. Tudo que ele juntou, ele pagou todos os credores, as pessoas, banco, etc., que ele devia. Sobrou na época tipo 10% do que ele tinha, né? E aí, a vida que até então do Tony era uma vida extremamente confortável, com um pai empreendedor, empresário, na cidade do interior, né, com certos status, inclusive, passa a ser uma vida diferente. Porque o meu pai, naquele momento, gerou uma frustração, ele não queria nem saber de ter empresa, negócio ou coisa do tipo. Então, ele foi para onde? Ele foi para segurança. O que ele fez? Os 10% que sobrou para ele foi para uma cidade mais longínqua de onde nós morávamos, chamada Buritis, na época. Comprou um sítio a 50 quilômetros de distância da cidade e aportou todo aquele recurso naquele sítio. Hoje, mais cedo, eu fiz até um podcast, eu esqueci de contar essa história, a gente estava aqui de bastidor, eu lembrei, né? Eu acho que faz todo sentido falar um pouco. Então, nós nos mudamos para Buritis,
meu pai comprou o sítio. Nós ficamos 6 meses morando na cidade, depois nós nos mudamos para o sítio, porque a coisa ficou feia, faltou dinheiro e meu pai falou, vamos se mudar para o sítio, né? Mas o primeiro empreendimento, assim, que eu começo ali trabalhando com o meu pai ainda, de 2 lojas de roupa que o meu pai tinha, o dinheirinho que ele juntou, ele comprou algumas matérias-primas, um tio nosso ensinou meu pai a fazer produto de limpeza. Vocês devem conhecer, né? Esses produtos de limpeza que vendem nos bairros, né? Artesanais. Passa no caminhão. Passa no caminhão, amaciante, desinfetante, água sanitária, pasta de dar brilho em panela e tudo mais. Então, eu brinquei, né, nos bastidores, eu colocava as fragrâncias na pitulinha da Skin Cariol, né? Aquele refrigerantezinho, e ia de casa em casa, né? Lá na cidade do interior, batendo palma, pedindo licença para se apresentar, mostrar as essências, fazia o pedido, meu pai depois vinha com a moto e a carretinha e entregava. E 12 para 13 anos, você está na fase da adolescência, assim, que você é o senhor da razão e você não quer passar uma vergonha por nada, né? E é um fato engraçado, inusitado, que quando eu avistava uma menina, de preferência bonita, que me chamava a atenção na escola, no meu bairro, eu pedia para tomar água na vizinha, eu me escondia atrás do poste, eu de sandália, chinelo, vendendo, né? Você não entende que aquilo ali é digno, né, etc. Você é jovem, adolescente, sua mente não tá nisso. Então, comecei trabalhando com meu pai, 6 meses depois a gente se muda para a zona rural. Então, eu morei na zona rural ali de 13 e pouco até os 15 anos de idade. Desde que eu cheguei, eu queria ir embora. Porque não era o que eu queria para minha vida. E eu me lembrei também, eu não falei no outro podcast, eu me lembro que tinha um roçado assim, né? Que não tinha capinha ainda, porque lá era um lugar bem novo. Eu falei, caramba, era tipo agosto. E alguém me falou, Tony, por que você não faz alguma coisa, planta alguma coisa e tal? E eu fui no supermercado, eu acho, e vi que o preço do tomate era legal, mas alguém me disse que em dezembro, nas festividades, a caixa de tomate valorizava muito. Falei, vou plantar tomate. Vou plantar tomate. E eu me lembro que eu plantei 1.200 pés de tomate. Mas você plantou sozinho ou teve ajuda de alguém? Sozinho e Deus. Minha mãe era outra, me ajudava. O tambor, que na cidade nós fazíamos produto de limpeza, nós levamos para o sítio quando nos mudamos e eu usava para buscar no rio a água no regador, enchia o tambor, de manhã e à tarde eu regava os pés de tomate e os de melancia. Resumo da história, né? Regava. Um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que os pés de tomate começaram a soltar florzinha. Falei, tô rico. Alguém me disse que um bom pé de tomate produzia uma caixa de tomate. Uma caixa de tomate em dezembro custava R$50. Caramba! R$50 vezes 1.200 pés, vou levantar 60 mil. Pai, muito obrigado, tô indo embora. Tchau. Olha, aí florou. Aí o pé de tomate ele vai caindo. Você tem que colocar lá uma varetinha para amarrar ele para ele não cair. Fui lá na capoeira que tinha, cortei, tirei a varetinha, regando. Veio uma doença, uma praga, matou todos os pés de tomate. Não sobrou tomate nem para comer um tomatinho em casa. O que sobrou? Os pés de melancia. Ensina sobre a diversificação, né? Não colocar os ovos na mesma cesta, né? Morreram os pés de tomate. Mas melancia em dezembro, na nossa região lá, todo mundo planta melancia no sítio, todo mundo não tem valor a melancia nessa época. O que eu fazia? Eu acordava cedo para trabalhar com meu pai, estourava um pé de melancia geladinha do orvalho e eu comia, né? Melancia geladinha do orvalho, só o miolo, que é o mais gostoso, né? Tinha muita melancia. Mas resumo da ópera, foi o meu primeiro empreendimento e a minha primeira falência, inclusive, né? Sim, eu ia falar, você já aprendeu rápido, cedo. E por quê? Fali. Exato. Com 13 anos. Não, e aí por que eu fali, né? Gera uma reflexão numa coisa tão simples dessa. Porque eu tinha vontade, atitude, tomei uma decisão de fazer e não ficar reclamando, mas não tinha o conhecimento necessário. Sim. E eu não sabia, por exemplo, que o tomate, além de ser fruta, embora que a gente trata ele como legume em casa, sim, eu não sabia que o tomate é uma das frutas mais difíceis de serem cultivadas. Uau. Hoje, o tomate e o morango. Hoje existe os tomates e morangos orgânicos, mas o tomate sempre foi a fruta, enfim, legume, que mais se exigiu agrotóxico para combater as pragas para você produzir ele. Eu não sabia.
Eu não sabia disso. Então eu trabalhei 4 meses para gerar uma grande frustração e decepção depois. Então, às vezes, só a vontade, a decisão, o querer não é suficiente. É preciso buscar o conhecimento mínimo necessário. Sim. Né? Eu sempre digo que os recursos sempre são mais limitados do que as oportunidades. Se você esperar ter todo o conhecimento, todo o recurso financeiro, toda a orientação para começar, você não começa nunca, né? Se você for no Sebrae, o Sebrae é muito bom, mas, né? Se for lá no Sebrae, um servidor público que nunca empreendeu, consultor do Sebrae, pedir uma orientação, ele vai dizer, olha, para você abrir seu negócio, você precisa de ter todo o capital de investimento e de 6 meses de capital de giro, fluxo de caixa, para que você possa segurar, né, o início da sua operação. Pergunto, qual brasileiro que tem essa organização financeira e planejamento para esperar todo esse tempo e juntar todo esse dinheiro? O brasileiro, normalmente, o investimento é 100 mil? Sim. Eu tenho 100. Outros 100, vamos na fé. Não, e também o cara não sabe, ele não tem experiência, ele não sabe nem quanto vai custar. Então, veja, o tomate, tive atitude, eu tinha a semente certa, tinha terra, mas não tinha a orientação adequada para que eu pudesse cultivar aquela lavoura. Sim, e o planejamento. E o planejamento. Então, isso se aplica hoje na vida de qualquer empreendedor. Sim. Vontade, ideia, criatividade, mas sem o devido conhecimento e a orientação certa, vai se esborrachar. E é por isso que quando vai se abrir para fechar um negócio, faz todo sentido uma franquia e eu vou vender meu peixe. Por quê? Porque quando você entra numa franquia, o franqueador, na sua maioria de negócios sérios que são franqueáveis e que franquearam, ele já passou por poucas e boas. Ele tomou porrada, ele aprendeu. Sim. Ele testou muitas coisas que não deram certo até chegar na fórmula certa, que é a fórmula escalável. Né? Hoje eu tenho um negócio, nós franqueamos e estamos escalando. Mas pera lá, tem 15 anos de história para trás. Então, quando você compra uma franquia, você compra todo esse know-how, conhecimento além da marca. Sim. Legal. E fala uma coisa aqui pra gente. O seu pai faliu, você teve a sua primeira frustração empreendendo, você podia ter se frustrado e nunca mais ter empreendido, e mesmo assim você insistiu. O que te fez insistir? Eu vou até mudar essa palavra, que eu tenho começado a fazer alguns podcasts a mais. O meu pai teve uma grande dificuldade na vida. Eu vou começar a usar a falência como um fim. Mas o meu pai, ele ensinou muito sobre resiliência, sobre vontade, sobre dar a volta por cima. Então, esse foi um momento em que ele passou, que para muitos, se não tivesse a mentalidade forte que ele tinha, poderia ter parado, desistido, né? Gerou ali uma frustração naquele momento? Gerou. Só que ele não se deu por vencido e ele não se sentiu falido. Ele sentiu que passou por uma adversidade, por uma dificuldade na vida. E o meu pai é um homem de muita fé. Então, desde então, ele se reinventou, ele caiu para dentro, enfrentou as dificuldades, porque às vezes não tem para onde correr. Tem que enfrentar a dificuldade, a dor. E detalhe, ninguém vai enfrentar por você. É você que tem que passar e você vai passar. Então, meu pai decidiu por isso e seguiu em frente. Até hoje, ele sonha, ele busca realizar os seus sonhos com 58 anos de idade. Então, ele é um exemplo de muita perseverança para mim. Eu, de outro modo, tive uma oportunidade muito positiva em tudo isso. Eu consegui visualizar o lado positivo de ter um negócio bem-sucedido e o que um negócio bem-sucedido com boas decisões pode gerar de benefícios para a sua família, bem como eu aprendi muito cedo que se você fizer decisões ruins no seu negócio, vai refletir na sua família também. Sim. Na verdade, na vida, tudo que decidimos reflete na nossa vida, na vida da nossa família. É um efeito dominó. E eu pude ver o vinho e a água. O quanto era ruim as decisões e o quanto poderia ser bom o empreendedorismo com decisões assertivas, escolhas positivas. Então, desde cedo, eu sempre sonhei ser empreendedor. O fato do meu pai ter passado por esse momento não fez com que eu mudasse. A Grace falou uma coisa interessante mais cedo. Esse trauma gerado lá na minha adolescência poderia ter gerado um bloqueio em mim para eu, por exemplo, vou trabalhar de CLT a vida inteira ou vou estudar, me matar de madrugada estudando para passar no concurso público.
E ficar mais buscar a seguro. segurança. Sim. No entanto, isso não me abalou. Eu acho que eu trouxe isso do meu pai, né? Eu sou teimoso pra caramba e meu pai é mais que eu. E se ele assistir isso aqui, vai dar uma discussão quando nós nos encontrarmos pra saber quem é mais teimoso. Mas como eu sou filho, eu tô trazendo a genética dele. Então ele é mais teimoso que eu. E assim, eu acho que o empreendedor, no mundo, às vezes a gente fala, no Brasil é difícil, no mundo inteiro é difícil empreender. O empreendedor ele tem que ser um pouco teimoso. Por quê? Quando você teima, quando você acredita que você está com a razão e tem convicção daquilo. Então, quando você decide na sua vida que você vai romper, que o seu chamado, o seu propósito é para empreender, você tem que teimar diante das adversidades e dificuldades até que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, eu herdei isso do meu pai. E aí, com 15 anos, depois de ter falido na minha plantação de tomate, falei, esse negócio não é para mim mesmo, eu já imaginava. Cheguei no meu pai, tomei a decisão de sair de casa, né? Então, meu pai autorizou, eu saí, fui estudar, procurar um emprego. Mas você saiu, você foi pra onde? Eu voltei pra cidade, que era Buritis, né? A gente morava no sítio, a 50 quilômetros, voltei pra Buritis. Mas você foi pra casa de algum parente? Fiquei os 2 primeiros meses na casa de um avô materno. Quando eu consegui o primeiro emprego, eu fui morar sozinho. Aluguei uma kitnet, R$150, me lembro até hoje. Aí consegui um emprego na ótica. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o segmento no qual hoje nós temos a franquia. O dono da ótica me emprestou uma Monarch, que eu fazia cobrança, era office boy e tal, e era a bike que eu usava para ir para casa. E assim, na ótica, a primeira coisa que eu ganhei de presente foi um óculos de sol. Então você imagina a cena, um rapazinho de 1,80 m, fino igual um palito. E eu tinha um problema quando eu era jovem, assim, 15 anos, eu tinha unhas encravadas. Meus 2 dedões... as unhas eram encravadas. Tenho foto hoje, né? Que eu tô de havaiana, verde, com os 2 dedos enrolados por ter tirado as unhas encravadas. De óculos de sol, numa Monarquezinha, passeando pelo centro da cidade. Era uma coisa maravilhosa, né? E aí, enfim, tive esse primeiro contato, né? Para resumir, trabalhei nessa loja chamada Nossa Ótica, lá no interior de Rondônia, com o João. Foi meu primeiro patrão, me ensinou pra caramba. Aos 17 para 18 anos, tive a oportunidade de me mudar para o Acre, fui embora para o Acre. Aos 19, abri meu primeiro CNPJ. Efetivamente, abri meu CNPJ em 2010, eu estou com 33 anos. Em 2010, aos 19 anos de idade. Uau! Incrível. E aí você abriu no segmento de Uau! ótica. Mas doeu pra caramba depois disso. Pareceu tão fácil. O tomate não doeu, não. A partir de então é que dói. Porque aí você tem que assumir funcionários, responsabilidades, né? O mel vem depois. Primeiro vem a picada da abelha. Não é verdade? E toda a responsabilidade da vida adulta. Porque com 13 anos, não deu certo, Tem o ponto pai e a mãe final. ali, Tinha o dá que pra comer, garantir. o que vestir. Papai e mamãe estavam longe, não tinha condições naquele momento de ajudar. Então era a fé em Deus, a vontade e determinação de fazer dar certo. É o que eu tinha, né? E não tinha plano B. Quando você sabe o que você quer, tá certo? A única coisa que importa é a sua busca e o resultado que você espera dela, né? Tem aquela frase, quem não sabe onde quer chegar, onde chegar tá bom. Sim. Agora eu não tinha plano B. Meu sonho era ser empreendedor, empresário. Eu consegui aos 19. Comprei um negócio. Arrendei primeiro, 6 meses depois comprei. Eu tinha 2 coisas muito importantes para comprar. Coragem e o Banco do Brasil me deu folha de cheque. Aí eu, 10 folhas de cheque. Então, coragem, folha de cheque. Assumi meu primeiro negócio, parcelado. Foi em que ramo? Com muita resiliência, ótico. Segmento ótico, Na verdade, eu já tentei fugir do segmento ótico muitas vezes, mas não teve jeito, não. Ele sempre me escolheu. Então, por isso que a franquia hoje é no segmento ótico. Eu não tive escolha. A minha vida foi nisso, né? Minha vida foi nisso, enfim. E aí começou a brincadeira do empreendedorismo, né? Que de brincadeira não tem nada. É sério a coisa, né? Você assumir responsabilidades, você empregar pessoas. Acredita que semana passada o meu primeiro funcionário me mandou mensagem. Lá de 2010. Hoje ele tem ótica, empresário, etc.
E aí ele me chama de um apelido, né? Cara, você me ensinou muito, sei o quê. Acho que eu tava num podcast, eu fiz um stories. É gratificante, né? Você ter essa relação boa com colaboradores, funcionários e com pessoas que abriram portas para você, né? Sim. Eu acho assim, a vida é um ciclo. Ontem eu fui num podcast lá em Minas Gerais, em BH, do Henrique Moll, um grande franqueador. E ele conhece a região que eu nasci, cidade, etc. Pessoa que eu nunca vi na vida. O mundo ele é muito pequeno, né? Então é muito importante. Tão pequeno que a gente é conterrâneo, né? Não. Sou de Rondônia. Sério? São Miguel do Guaporé. São Miguel, perto de Nova Brasilândia. É isso aí. Então. Conheço tudo. É uma prova real. Olha como o mundo é pequeno. E a esposa do Henrique morou 20 anos em Rondônia. Olha como o mundo é pequeno, né? E eu sempre falo de um princípio que eu carrego na minha vida. É possível você levar esse princípio sempre? Com certeza é possível. Às vezes, você vai se deparar com alguma situação que não vai ser possível, mas no geral, é o princípio das portas abertas, né? É sempre você, quando sair de uma fase da sua vida para um novo ciclo, você deixar a porta aberta de onde você saiu. Porque o mundo é pequeno, o mundo dá a velha volta. Sim. Em algum momento, a porta que você deixou aberta pode dar acesso a uma porta maior para você. Exatamente. Já vivi isso muitas vezes por indicação, por pessoas que me validaram, né? Enfim, teria história aqui para 2, 3 horas só para falar sobre isso. E quando que Deixar as portas abertas é importante. Quando você tava lá na ótica do seu João, que você foi seu primeiro emprego, né? Você já pensava em... Qual que foi o seu mindset na época? Você já pensava, tipo... vou fazer meu melhor para crescer aqui, para eu aprender o que eu puder para empreender? O que te impulsionou, assim? Qual foi a estratégia? Ou não? Você só queria ganhar seu dinheirinho mesmo, garantir a sua sobrevivência, porque você morava sozinho? Não. Ô, Jéssica, quando eu comecei a trabalhar de funcionário... eu sabia o que eu queria. Eu queria ter meu próprio negócio. Meu sonho era ser empresário. Ao ponto que eu assinei a minha carteira 2 vezes na minha vida. Apenas que foi aos 15, 16 anos. Depois eu assinei 6 meses num outro trabalho que eu tive nesse meio tempo. E só. A partir de então, acho que a minha carteira, juntando tudo, ela tem 1 ano de assinatura. O meu pai nunca assinou a carteira dele. Então, a gente vem de uma família muito autônoma, independente, que sempre buscou o empreendedorismo. Uhum. Só que a maior parte dos meus familiares foram comerciantes. Vem de uma cultura de comércio, tá tudo bem. E eu defino muito sobre o comerciante e o empresário. Para mim, o comerciante é aquele que acredita que o negócio dele só vai para frente e dar certo se... e exclusivamente se ele estiver dentro do negócio. Ou seja, eu tenho que abrir meu negócio, o olho do dono é que engorda o boi, e se eu sair, meu negócio fecha. Modelo tradicional. Modelo tradicional. Cultura é isso, né? Sim. Mas eu nunca pensei assim. Meu pai era comerciante, né? Eu pensei, não, eu quero ser diferente. Eu quero ser empresário. Empresário tem ideias, coloca em prática. No início tem que botar a mão na massa, mas treinar pessoas para que isso seja replicável, né? O nome escalável não estava no meu vocabulário ainda, né? Mas eu tinha essa convicção. Quero ter vários negócios. Para ter vários negócios, precisa de pessoas. Sim. Pessoas que comprem a sua ideia, a sua cultura, o seu propósito, etc. Então, eu sempre fiz essa distinção. Então, eu sabia o que eu queria. Eu trabalhando lá pro João, eu queria ser empresário. Não queria ser médico, não queria ser dentista, advogado, não. Eu queria ser empresário. No meu coração, isso já estava com muita convicção. E como eu tomei uma decisão muito importante muito cedo, que foi viver uma vida diferente, né? Aceitei Jesus, etc. Você não pensa em outras coisas. Você pensa em viver o seu propósito, dar certo. Você não pensa que vai dar errado. Vai dar certo, né? E você é empresário, vou encontrar minha esposa, vou casar e vou ser feliz. Pronto, é isso. Simples assim, né? Na mente de um Rapidinho. jovem. Um jovem sonhador... Os obstáculos, eles são pequenos para um jovem sonhador que acredita nos seus sonhos, né? Os obstáculos se apresentam. Muitas vezes na vivência eles são grandes realmente. Mas se você sabe onde você quer chegar, o obstáculo ele é um treinamento e um preparo para você criar musculatura para chegar no seu objetivo final. Eu sempre tratei assim. Legal. E falando de franquia,
como você vem ali, montou a sua primeira loja, não foi no modelo de franquia. Como que surgiu isso? E qual a experiência que você tem para poder falar de franquia, se tornar um modelo de negócio de franquia hoje? Então, o Instituto Visão Solidária começou em 2015, com ações sociais por cidades do Norte, Centro-Oeste e Nordeste. E aí, em algum momento, eu vi que aquilo não seria para sempre, né? Então, eu percebi que eu teria que montar lojas físicas. Nesse tempo, eu morava no Rio de Janeiro já, né? Eu vendi minhas lojas no Acre, me mudei para o Rio de Janeiro, tive uma oportunidade para ser supervisor comercial de uma indústria do segmento óptico. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu visualizei uma oportunidade. Falei, olha, aqui eu consigo comprar bem, negociar bem com a indústria e consigo fazer com que um óculos pronto chegue nesses rincões, cidades de interior, com 50% do valor que é praticado na região. E aí começamos, deu certo, Norte, Centro-Oeste, Nordeste. 2015 vendia 2.000 óculos, atendia 100.000 pessoas. Só que, né, ou você muda ou você morre. Qualquer negócio tem a fase de maturação e de mudança. Não existe um modelo que dá certo para sempre. Sim. Então eu percebi que tinha que mudar. Como? Tem que abrir loja física. 2018 nasce a primeira loja física do Instituto Visão Solidária, que é uma comunicação diferente do habitual, né? Todo mundo está acostumado com ótica. Ótica vende óculos. Sim. Só que eu conversava com as pessoas e as pessoas falavam assim: você faz o quê? Ah, eu trabalho com ótica. Nossa, mas óculos está tão caro, né? E aí nasceu essa comunicação diferente, de nome diferente, né? Para gerar essa curiosidade e uma experiência nova para o usuário de óculos. Qual que é a missão do Instituto Visão Solidária? Democratizar o acesso do óculos no Brasil. Tornar acessível a experiência da compra do óculos, né? E gerar uma experiência nova da pessoa dentro da loja. Aí nasceu a primeira loja, focada no público C&D. Deu certo. 2018. 2022 éramos 7 lojas próprias. E as pessoas começavam a chegar na loja e falar: poxa, isso aqui é uma franquia? Porque era bonito já, colorido, comunicava bem com o público, gerava uma experiência legal. Loja de 2 anos, 50% do faturamento, a origem do cliente era recorrência de clientes retornando ou pessoas sendo indicadas por clientes que foram, compraram, gostaram da experiência e indicaram outra pessoa. Dá certo. E as pessoas vêm de outro estado visitar parentes. Ah, isso aqui é a franquia? Lá na minha região não tem. E aí foi despertando a curiosidade. Eu falo, poxa, eu tenho vontade de crescer. Quero escalar meu negócio. E aí eu fui estudar o mercado do franchise. E eu identifiquei que o nosso negócio, bem formatado, validado, dando muito lucro, excelente lucratividade, fazia todo o sentido para o modelo. E aí encaixou com uma outra coisa. Assim, no meu ministério, eu sou líder de empreendedores, tem a Rede Prosperity. E eu adoro gerar oportunidades, conectar pessoas, ajudar pessoas a irem para o próximo nível no empreendedorismo. E franquear não é mais vender óculos. Franquear, né, uma franqueadora, ela é uma empresa de treinamento, suporte. Treinamento e suporte. Ou seja, é serviço, já não é mais produto. E eu vi aí uma lacuna de levar a nossa cultura, a nossa marca, crescimento obviamente financeiro também, mas gerar transformação através de pessoas que buscam por um negócio validado para transformar de vida, transformar suas vidas. Tem gente hoje na nossa rede que era professor, tem gente na nossa rede que era dona de casa. Que legal. Tem gente que já tem negócio e comprou como investimento. Então, eu encontrei que o melhor caminho lá em 2022, início de 22, para escalar o negócio, para levar para o Brasil, seria através do modelo de franquias. Formatamos em 22, lançamos a comercialização de franquias em novembro de 22. Janeiro de 23, inauguramos a primeira loja de franquia. Éramos 8 lojas no passado, em janeiro, né? Fechamos 23 com 44 unidades. Saímos de 8 em janeiro para 44, estamos com 55 e vamos fechar, se Deus quiser, o ano com 100 lojas comercializadas no Brasil. Estamos em 16 estados. Então, franquear para mim foi 2 respostas. A primeira, a melhor resposta para escalar o negócio, levar o negócio para o Brasil.
A segunda resposta, gerar oportunidade para pessoas. Eu amo isso. Você pegar uma pessoa, né, que tinha uma vida, né, pacata, mas que sempre buscou empreender e encontrou no seu negócio a sua resposta para mudar a sua vida, para melhorar a sua história, para gerar uma oportunidade do seu filho estudar melhor, de ter um carro melhor, de realizar o sonho de comprar a casa, através do negócio que você criou e da transferência de know-how que você está transferindo, porque franquear... Basicamente, em muitos dos casos, é pegar uma pessoa que só tem vontade e o recurso. Sim. Mas nunca empreendeu na vida. E você tem que ser um mentor dessa pessoa. Orientar ela, direcionar. Não é só o formato do negócio. Postura, atitude, né, comportamento, mente forte para enfrentar as adversidades. Sim. Tudo isso é ser franqueador. Tony, com tudo isso que você passou... Desde que você abriu o seu primeiro CNPJ, você falou que passou um momento muito difícil, eu imagino, porque a gente também abriu... A gente não, a Pri não, né, Pri? Você começou um pouquinho mais tarde. CNPJ? Sim. Mas eu abri com 23. Então... Jovem. Você não tem experiência de vida também. Não. Então, imagino que você tomou muita pancada. E o que você fez para sair do... Dei os cheques do Bradesco, do Banco do Brasil, para você ser um mentor. Qual foi a sua virada que você falou assim, agora eu tenho que parar e eu tenho que agir de outra forma e buscar conhecimento? E quais chaves você usou? Quais métodos? O que você estudou? Você teve algum mentor? O que aconteceu? Não aceitar a zona de conforto. Não aceitar a mediocridade e a busca incessante pelo conhecimento foram os 3 pilares que me fizeram se mover de onde eu estava para um lugar melhor sempre. Porque essa frase está muito repetitiva hoje, né? A mediocridade, não seja medíocre. E é bem isso, né? Quando as primeiras dificuldades do empreendedorismo elas se apresentam, ou você é disruptivo, enfrenta elas de frente para você ir para o próximo nível, ou você aceita a condição. Sim. Quando você aceita a condição, você não evolui, você não cresce, você não se desenvolve. Você é mais um. A vontade de não ser mais um me impulsionou para eu ir sempre para o próximo nível, para crescer e me desenvolver. Tá certo? Você nunca vai deter todo o conhecimento. Mas a oportunidade é para todos. Mas teve algum acontecimento que fez essa ruptura ou não? Sempre foi. Ou sempre foi? Tipo, chegou um momento que você falou assim, aconteceu tal coisa que, putz, olha só, vou ter que... Eu acho que o maior acontecimento que deu o norte para mim do que eu queria é o que eu não queria. Como assim, Tony? Eu não queria nunca mais ter a experiência que eu tive quando aconteceu lá atrás, com 12 anos, com a minha família. Então, eu queria diferente, né? E eu não queria nunca mais viver aquilo que nós vivemos. Aquela referência sempre foi, de certo modo, um estímulo para eu buscar mais, trabalhar mais, me dedicar mais, para eu alcançar um resultado diferente, sabe? E eu, com 20 anos de idade, eu peguei a folhinha do desenho dos meus sonhos e eu tinha com muita clareza o que eu queria até os 30 anos. Eu escrevi. Até os 30 anos eu queria fazer o primeiro milhão. Até os 30 anos eu queria estar casado. Até os 30 anos eu queria ter X lojas. Até os 30 anos eu invisto na pecuária também. Eu queria ter X cabeça de gado. Então, assim, eu tinha com muita clareza o que eu queria, né? O primeiro milhão veio aos 25 anos de idade. Uau. Veio antes, né? E sabe o que você descobre? A gente falava isso no almoço hoje, quando você atinge alguns números e algumas marcas que você estabelece como meta, alvo a serem alcançados, você descobre depois que você alcança que você pode muito mais que isso. É verdade. Só é meta até você alcançar. A única coisa que a nossa ex-presidenta falou verdadeiramente, quando você alcança a meta, você dobra a meta. E é assim. É assim que tem que ser. Você alcança, você busca uma coisa tão incessantemente, eu quero aquilo. Nossa, quando eu chegar nesse alvo, nesse objetivo, vai ser nada, sua vida vai ser normal. Aí sabe o que pera lá. Minha meta era 1 milhão até os 30, certo? Continuou 1 milhão, só que eu botei de dólares.
Continua a meta, porque eu sou focado. Sim. Só que eu mudei o real para dólar. Não, agora eu quero até os 30 milhões de dólares. E isso faz com que você se mova, com que você saia do lugar. R$1 milhão hoje não é o mesmo R$1 milhão de 10 anos atrás. O dinheiro ele deprecia, desvaloriza. E você precisa sempre de um estímulo, de um lugar a chegar, né? Uma busca. Então, assim, alcançou? Então, agora é um novo desafio, é uma nova meta. Isso sempre vai mover você a alcançar coisas além do que aquilo que nós imaginamos e que você imaginou, né? E isso é bom demais, Braziela, quando você consegue. E aí eu sou muito feliz por isso, porque eu consigo unir os negócios, ganhar dinheiro com propósito. Os meus negócios, todos eles têm um viés com propósito muito forte por trás. Então, o Instituto Visão Solidária é um negócio lucrativo, é uma franquia que dá dinheiro para os franqueados, mas mais que isso. É uma franquia de pessoas de boa reputação, porque nós buscamos isso, não é qualquer franqueado que entra na nossa franquia. É gente que quer se desenvolver, quer mudar de vida. Sim. E a gente que quer também impactar a comunidade em que vive. Então, parte do dinheiro e do lucro que nós obtemos com as vendas em nossas lojas, nós revertemos em projetos sociais, como o projeto Criança de Visão. Então, veja, você ganha dinheiro, se desenvolve, prospera, muda a sua vida, realiza os seus sonhos e ainda impacta positivamente a vida de uma criança que às vezes está na escola sem conseguir enxergar no quadro e pode ter o seu futuro comprometido por não ter um óculos, que para mim é básico e simples, mas que para muitas mães que moram na periferia, né, de famílias muito humildes, não consegue dar nem o básico, não consegue levar no dentista, vai conseguir levar no oftalmologista e dar o óculos? Não vai. 33% da desistência das crianças em período escolar, que abandono escolar, está relacionado à baixa visão. Então, o nosso negócio, ele busca ganhar dinheiro e se desenvolver, mas sempre contribuir socialmente com a vida da comunidade e do nosso país. E falando desse propósito já de investimento, qual é o investimento para poder fazer parte dessa franquia, viver esse grande sonho, realizar esse sonho de empreender e ganhar dinheiro e ser feliz? O investimento para montar uma loja do IVS, do Instituto Visão Solidária, uma loja completa, já com reforma, estoque, móveis e tudo mais, começa em R$180 mil. É a partir de R$180 mil. Então, uma loja de 30, 40 metros quadrados, o investimento aproximado é esse. À medida que o projeto arquitetônico ele aumenta um pouco o investimento proporcional aos móveis, à reforma, etc. Mas uma loja média de 70 metros quadrados, o investimento é em torno de 200, 230 mil. É relativamente um baixo valor, né, frente a outros players do mercado, que o investimento é muito maior e tem dado um retorno, um payback incrível, né? A gente tem loja que teve payback em 6 meses e meio. Nossa, top. Não é o que prometemos. Se ler a nossa COF, que é a circular de ofertas do franqueado, a gente faz uma projeção de 18 a 24 meses. Mas não é só não que teve retorno com menos de 1 ano. Então, vai bem, lucratividade do seu produto de quase 400%. 95% das lojas respondem de equilíbrio no primeiro mês. Nossa, incrível. Eu que sou do comércio posso dizer, 180 mil você não monta uma loja. Não monta. Não monta, com estoque e outra, com toda a infraestrutura organizada. Estamos em São Paulo, certo? Vou falar da nossa unidade de Santo André, região do ABC. Nós temos uma loja aqui no ABC, o Carlos... Ele é o nosso franqueado, junto de sua esposa. A loja dele tem em torno de 90 metros quadrados. O investimento dele foi em torno de 220, 230 mil, já com taxa de franquia, para inaugurar a loja. Tá? Vou falar porque ele me autoriza. Ele tem uma operação que fatura em torno de R$130 mil, com resultado de lucro em torno de 22%. A operação dele quando vem de 130. Então, você veja. Você investir em um negócio de R$200 mil, 200 e alguma coisa, que te dê a possibilidade de fazer de lucro 20, 30, 40 mil reais, é uma baita oportunidade. Mas para finalizar aqui, qual que você acha que tem que ser a mentalidade da pessoa que quer entrar na franquia, que quer comprar uma franquia? Estar aberta ao desenvolvimento e crescimento sempre.
melhor do que pegar uma pessoa formada, com ideias formadas e muitas vezes viciadas, é pegar um franqueado que está aberto a se desenvolver no empreendedorismo e aprender conosco, né? Então, quem nós queremos? Queremos o franqueado que busca se desenvolver através de um negócio. Tenho recursos, quer abrir um negócio, quero me desenvolver, estou aberto a aprender. Esse cara vai se desenvolver bem porque ele vai nos ouvir, vai aplicar os métodos validados que já deram certo e dão certo e vai se desenvolver. Esse é o principal fator. O segundo é uma pessoa de boa índole que se alinha aos propósitos e à cultura do negócio. Sim. Isso é muito importante, né? Então não é qualquer pessoa que entra para dentro como franqueado do Instituto Visão Solidária. Nós temos um crivo. É alto, Tony? Não, porque honestidade é uma premissa básica da humanidade. Tem que ser honesto. Segundo, tem que estar aberto a aprender e a se desenvolver seguindo as orientações da franqueadora. Por quê? Por que você é franqueador? Porque você tem know-how. Porque você tem resultado. Então, uma pessoa que te ouve, que ouve as suas orientações, que aplica e coloca em prática a sua metodologia, ela vai dar certo. Então, esses são os pré-requisitos básicos para fazer parte da nossa família. Então já aproveita, deixa suas redes sociais, já fala como que as pessoas interessadas podem entrar em contato com vocês, se tem algum processo seletivo, como funciona. Procura minha rede social, que é @Tony, T-O-N-Y, Cozendey, C-O-Z-E-N-D-E-Y. Lá você vai conseguir se conectar com o Instituto Visão Solidária, vai conhecer um pouco mais da minha história, como que nós podemos contribuir com o propósito de você que busca por uma oportunidade de se desenvolver como empresário. E certamente, se os nossos propósitos estiverem bem alinhados, você vai ter a oportunidade de investir nesse negócio incrível que está crescendo numa velocidade fora do normal. A nossa tração não é normal, né? Nós estamos com 55 unidades em 1 ano e meio, né? É uma atração aí para 3 anos de franquia normalmente, e se Deus quiser vamos fechar 100 unidades até o final do ano. Então assim, é um crescimento bem legal, alavancado numa velocidade bacana, e o que é melhor, muita gente tem se conectado conosco, com alinhamento, a gente tem conhecido tanta gente boa nesse Brasil, você começa a acreditar que o Brasil ainda vai dar certo, porque o brasileiro é bom, no geral. Temos as exceções muito ruins, né? Mas tem muita gente boa, tem muita gente buscando por uma oportunidade de negócio. E tem tanta coisa na internet, tanta mentira, tanta ilusão, Verdade. né? Então vem conhecer a gente um pouquinho mais, a nossa história, e que se fizer sentido, a gente vai se conectar e você vai se tornar o nosso franqueado. Tony, deixa aqui uma dica. Por exemplo, tem gente que vai se interessar, mas não vai ter esse valor para investir. Que conselho você dá para esse empresário que está iniciando, ou alguém mesmo que hoje trabalha CLT, tem vontade de empreender? Qual o conselho, o que você recomenda para a pessoa construir e conseguir adquirir uma franquia? Conselho conservador. Olha, levante o recurso para você começar o seu negócio, se organize, quite suas contas para não entrar em dificuldades quando você iniciar um negócio. Conselho do Tony, que o Tony aplicou na vida dele. Investimento a 200, levanta 70% desse recurso, cai para dentro se fizer sentido para você, que as dificuldades do dia a dia vão fazer você crescer, se desenvolver, e daqui a pouco você superou, foi para a segunda unidade e você tem uma empresa. Nunca os recursos serão suficientes frente às oportunidades. Sempre vai faltar dinheiro. O ambiente nunca vai ser o mais propício para você criar um negócio. O ambiente nunca vai ser. Então, se você não tiver uma dosezinha de loucura, que todo empreendedor tem, você não vai se mover e não vai sair do lugar. Quer empreender, não tem todo o recurso, mas tem o suficiente ali que você acredita que dá para ir, vai, meu irmão. Se lança, porque no caminho você vai aprender muita coisa, vai crescer e lá na frente você vai ficar feliz por ter começado. Muita gente está buscando o ambiente ideal. Sabe quando vai chegar o ambiente ideal? Nunca. O ambiente ideal nunca vai chegar, tá certo? O Carlinhos, que eu falei de Santo André, tem 55. Trabalhou 25 anos de funcionário, 30 anos. Tinha o maior medo. De repente, ele se conectou com a nossa cultura, com a nossa marca, vendeu o carro dele, ficou a pé, montou a loja. Vai lá e pergunta pra ele se ele tá arrependido. Ele tá arrependido de não ter feito isso 15 anos atrás com qualquer outro negócio. Entende? Então, você quer mudar de vida? Quer mudar a condição da sua família? Quer ter um carro melhor? Quer ter aquela casa dos sonhos? Começa agora. Vai doer.
Mas é melhor que doa agora do que daqui 15, 20, 30 anos. Porque aí você tá velho, vai usufruir o quê? Então essa é a mensagem. Legal. Ai, gente, o Tony foi incrível hoje. Com certeza tem história aí para vários episódios, né? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já ative as notificações no sininho e também compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que a história do Tony foi muito inspiradora e vai cortar vários caminhos aí na jornada de muitos empreendedores. Com certeza. E também, gente, nós temos aqui, nós mulheres, um mastermind onde você pode chegar sozinho, mas quando você se junta a outro ambiente, muda seu ambiente e se junta a pessoas comprometidas, você chega muito mais longe. Então, nós vamos deixar aqui também na descrição do vídeo o nosso aqui, @ para vocês seguirem, se conectarem e fazer parte disso daí. Obrigada, Tony. Jéssica, Priscila e Braziella, parabéns pelo projeto, tá bom? Parabéns por incentivar o empreendedorismo, a mentalidade forte, por fortalecer o empreendedorismo nas mulheres, que tá mandando no mundo já as mulheres, quem comanda é as mulheres, né? Não tem jeito, a gente já virou coadjuvantes. Mas parabéns pelo projeto, feliz por estar aqui com vocês, viu? Obrigada por dividir tanta história, tanto conhecimento aí com todo mundo. Tamo junto. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.